Seja muito bem-vindo ao Flemingcast, dicas rápidas e práticas na área da saúde. Hoje o tema, infecções e alergias respiratórias. Quem é pai, quem é mãe, sabe o desespero que dá na gente quando os nossos filhos, que é um dos bens mais preciosos, se não for o bem mais precioso que temos, primeiro é a nossa vida, os nossos filhos. Então é muito oportuno hoje nós fazemos um podcast, um videocast diferente. Por quê? Porque além de médicos que nós temos aqui, são pais de uma criança, assim como eu e minha esposa. Somos pais de crianças que possuem alergias, asmas, bronquites. E quem de nós, que é pai e mãe, na hora do vamos ver, fica angustiado e preocupado? Então, essa proposta de podcast e videocast hoje é diferente. Então, na minha frente, nós temos aqui ele que é médico, pai do Lucas, imunologista e alergologista, Dr. Maurício Senise Júnior, seja bem-vindo. 2, temos aqui a esposa, que também é médica, geriatra e mãe do Lucas. Aqui do meu lado, minha esposa, que é mãe dos nossos 2 filhos, queridos filhos asmáticos, catarrentos e que vira e mexe nos dão sérias preocupações. Então seja muito bem-vindo aqui ao nosso, os quartetos, mas os 3 especificamente, bater um papo sobre isso. Pode falar. Boa noite, gostaria de agradecer o convite. É com muita honra que eu estou aqui, junto com a Juliana, minha esposa. Boa noite. Se prepare. E espero que seja um bate-papo legal, descontraído, e que ajude quem for assistir, escutar, em tomar algumas atitudes, algumas ações e ajudar no dia a dia, naquele pai que tem um filho alérgico, uma filha alérgica, ou até um idoso, né? Sim, por que não, né? Porque infecções e alergias são muito comuns, né, no nosso dia. Antigamente se existia menos quantidade de vírus, né? A própria Covid, quando veio aí, deu uma sacudida muito forte na gente, né? Hoje, assim, praticamente que 30% da população tem algum problema respiratório 30%? Relacionado à alergia. De 10, 7 tem. Não, de 10, 3 tem. 3 tem. Então, assim, é bem frequente e pós-Covid veio o boom, né? O Covid a gente sabe que é uma doença que causa síndrome pós-Covid, que ela é totalmente pró-inflamatória. Então, o organismo do indivíduo que pegou a infecção, ele acaba liberando mediadores pró-inflamatórios. E isso faz o paciente piorar a rinite, piorar a asma, desencadear doenças autoimunes. E a gente tem visto isso no dia a dia no consultório. Então, veio um boom mesmo aí, pós essas mutações, novos vírus, tudo vem piorando. Não, a gente percebeu até num importante programa que tem de domingo que as internações de crianças foram recordes o ano passado. E teu pai também, né? Teu pai é pediatra e é biatra, ele falou, nós tivemos um ano terrível de tantas infecções. Mas vamos lá. Vamos pôr no dia a dia, você que é pai e mãe, né? A gente está lá, pai e mãe, tudo bonitinho, nossos filhos vão para a escola e voltam, daqui a pouco começa com coriza. Aí, tem pais que são mais preocupados, que a criança começou a escorrer, já chega lá e fala, não, vamos marcar consulta, vai lá, marca consulta com o Mauri, vamos dar uma olhada. Esse pai que vai muito rápido no consultório, já no primeiro movimento, ele ajuda ou atrapalha no diagnóstico? Não, eu acho que assim, ele ajuda. Acho que a primeira coisa, o pediatra, o médico que estiver acompanhando a criança, no caso, é ter um bom relacionamento com os pais. Sim. Adquirir essa confiança deles, né? Sim. E já orientá-los. Seu filho entrará na escola, se prepara. Nós percebemos, né? Aumentará 5 vezes o número de infecções. Exatamente. Entendeu? Abaixo de 2 anos, existem até estudos que mostram isso. Abaixo de 2 anos, a média fica doente 3, 4 vezes ao ano. Criança que não frequenta a creche e escola. Entrou para a escola 13, 14, 15.
Então vai ser quase todo mês vai ficar doente. E até quando tem mais de um, né? Mesmo então, que o mais novo não vá na escola, sim, quando né? tem o irmãozinho quando vai o irmão, mais velho, começa e ele traz o irmão mais novo, também, acaba como se fosse frequentando a escolinha de forma mais precoce. Né? E isso causa uma ansiedade muito grande nos pais. Eles nos procuram porque eles acham que o paciente tem algum problema de imunodeficiência. Ou é só com a família deles, né? Poxa, esse moleque vive doente, não é possível, é só meu filho. Mas acho que é importante o contato com o pediatra e ele já orientar o que vai acontecer. O sistema imunológico da criança está em formação. Então, os primeiros 4, 5 anos são essenciais. Vira a chavinha, né? É quando a criança para de ficar doente, o sistema imunológico está mais maduro. É quando, se você for no pronto-socorro hoje de pediatria, 80% das crianças vão ter abaixo de 3 anos. Né? Então, e o sistema imunológico termina de se formar com 16 anos de idade. Então, assim, tem mãe, vamos lembrar no Brasil, né? São 4 meses de licença, algumas empresas dão 6, né? Às vezes conseguem emendar férias, mas tem mãe que não tem opção, não tem avós que podem cuidar, ficar com a criança, a mãe tem que voltar a trabalhar, porque às vezes é o sustento principal da casa, e às vezes coloca uma criança com 4 meses, 5 meses no berçário. É a realidade. Então, a maioria das pessoas... E aí que começa o terror para a mãe, né? As infecções de repetição, dá aquela impressão, pega uma infecção respiratória, que a gente sabe que ela é autolimitada na grande maioria das vezes, né? Demora ali 5, 7, 10 dias para ter resolução total. Sim. E logo depois está pegando outra. Lembra que é praticamente uma por mês, né? Então, por isso que ela chega com aquela queixa, o meu filho vive doente. Não, mas não é a realidade hoje. A gente estava falando, não temos um período, entre aspas, de paz e sossego. E vocês são médicos, né, Gil? Na casa de vocês também são assim ou só na minha? Claro que é do mesmo jeito. Todo mundo acha que casa de médico é diferente. Casa de médico é exatamente igual à casa de todo mundo. Eu falava pra ele, falava assim, gente, mas o que acontece com essa criança? Porque aí nessa hora, você é mãe... Você joga a bucha nele. Ele que é pediatra, imunologista e alergologista, né? Nessa hora, você pega o seu diploma de medicina, a sua especialização em clínica médica, em geriatria, sabe o que você faz? Você pendura na parede do consultório, só que você esqueceu que você trancou a porta do consultório e voltou pra casa. Então, assim, você parece que esquece que fez medicina. Todo mundo acha, ai, nossa, não. Eu falava assim pra ele, gente, essa criança fica doente uma semana assim, outra também. Eu falava pra ele, não é possível. Esse garoto tem algum problema. Ele olhava pra mim e falou assim, esqueceu a aula de pediatria, né, querida? Esqueceu, né? Eu falava assim, mas, gente, não tem condição, como que trabalha? Eu falei assim, então é assim. Então, vamos recapitular aqui. Você falou que, em média, uma criança que não vai para o berçário ou não criança vai para a baixa, 3 vezes existem vários estudos, né? Tá. Criança abaixo de 2 anos que não frequenta escolinha, creche, fica, em média, doente 3 a 4 vezes ao ano. E me permite interromper. Quando a gente começou a pôr nosso filho mais velho na escola, começou a partir dos 2 anos. Até os 2 anos, o menino tinha uma saúde de ferro. É isso. E a gente até julgava, né, parentes, né? Ai, fulano, filho de fulano tá não vive doente o filho de fulano, ciclano. Não é possível, deve ter algum problema. Aí você fala, né? Cuspiu pra cima, não bate na gente. Direito, né? E a gente falava falava. Isso. Agora o nosso filho começou entrou na escola, aumenta no mínimo 5 vezes. Então, e isso acaba sendo desesperador para os pais. Acaba sendo o ano todo, né? Aquele ciclo, um melhora, o outro começa, daí eles melhoram a gente que começa, né? E vai, até não pegar eu tentei fazer o videocast para a gente ficar mais calmo. Para a gente ter... Não, mas saber que realmente é uma realidade, que essa exposição do sistema imunológico vai se formar até os 16 anos, que esse período inicial de escola tem maior propensão, né? Ou seja, se é 3, vai 5 vezes mais, isso já causa um pouco mais de tranquilidade na questão de culpa de pais. Sim. Porque eu vou te falar uma coisa, se tem uma coisa que a gente olha, né, Fer?
Inclusive, até o casal fica em atrito. O que você fez? Que produto químico Criança você usou doente diferente? desestabiliza Será a que essa família. casa tá limpa direito? E abriu a casa para pôr sol, entrou sol nessa casa e a gente fica nisso daí. Então, Você pode fazer tudo perfeito na sua casa. Quando chega na escola, seu filho volta chupando chupeta e nem chupeta ele chupa. não, e você ainda tem experiência pública, né? Você trabalha numa prefeitura, né? Sim, Que tem trabalho. também. O que você você trabalha com cargo também de prefeitura nessa parte mais de SUS e essa parte pública, né? Eu estou há mais de 10 anos hoje na Prefeitura Municipal de Louveira. Lá já atuei na rede como pediatra, alergista e imunologista. Hoje eu estou num cargo mais de coordenação, Sim. ajudando em outro setor. Né? Então você tem a visão pública do SUS, você tem a visão de convênio e tem a visão dos particulares. Olha, não muda muito. Viu? Então, então, beleza. O que a gente pode fazer para minimizar a quantidade de infecções alérgicas? Então, por exemplo, existem as infecções, existem as alergias. Né? Vamos distinguir. O Henrico e a Martina têm muitas alergias, né? Vivem com problemas alérgicos, né? Melhoram-se. E, às vezes, tem as infecções que realmente são os vírus e, às vezes, até bactérias, que já aconteceu. Né? Você mesmo é testemunha disso. Como que a gente faz para prevenir no dia a dia ou diminuir infecções, alergias respiratórias? Então, quais são algumas dicas práticas para, independente se é SUS, convênio ou pessoa particular, o que o guia prático ou sugestões práticas para você que está ouvindo poder aplicar na sua vida para poder ajudar? Na verdade, assim, a prevenção começa antes do nascimento. Na barriga, na gestação. Então, assim, o que os estudos mostram pra gente? Filhos de mãe de parto cesárea aumentam o risco de desenvolver asma. A gente sabe que o Brasil é recordista em parto cesárea. E hoje a mulher é empoderada, né? Ela pode escolher a via, não interessa se via normal, se pode acontecer. Parto, se ela quiser. O tipo do parto já interfere? Já interfere. A amamentação. Por isso que é importante a consulta da mãe com o pediatra antes da criança nascer. É essencial. O pediatra já orientar, é super importante a amamentação. O seu filho está nascendo com 0 anticorpos. Tudo que ele estará recebendo de anticorpo vai vir do leite materno. Então, assim, aquela mãe de primeira viagem que sabe o que é, como é difícil, às vezes, o filho ter uma boa pega, vai machucar, vai sangrar, vai chorar, vai entrar em desespero. Então, se ela não estiver preparada, às vezes na primeira, segunda semana ela já entra com fórmula. Aí começou a desgraça. Então, primeiro, a questão do parto, mas isso daí... E depois... Tem que saber, eu acho que tem que orientar. Você pode escolher a via... Saber disso é importante. Mas, sendo parto cesárea, você já está aumentando o risco do seu filho ter asma. Aí quando você puxa a história familiar, Sim. se a mãe é uma asmática, o pai é um asmático, Sim. isso aumenta mais ainda, né? Então, assim, tem que explicar sobre a via de parto, tem que explicar sobre a amamentação exclusiva. Então, assim, isso também é estudo. Quem amamenta até os 6 meses do seu filho, ele terá menos problemas respiratórios, menos doenças alérgicas e ficará menos doente. Sim. A gente teve dificuldade, né, de amamentar, né, a Fer, mas a gente tirava um pouco do leite, né? O que dava, O que dava, o máximo, né, porque precisou entrar, porque a glicose dele abaixou já no hospital, né? Aí provavelmente ele nasceu um pouquinho acima do peso, não? 4,5 kg. Então. 4 O kg. Henrico, 3.800, é um bebê grande. Não, 3.800, mas Perto de 4 4 quilos. Então, Perto Lucas, de 4 4 quilos. quilos. O Lucas, 4,50 kg. A primeira coisa que eu falei para ela, eu não vou deixar da forma. Porque essa exposição precoce também aumenta O que eu vejo no consultório no dia a dia? Eu pego muita alergia à proteína leite de vaca, onde já existe a carga genética que vem. E aí, lá no primeiro dia de nascimento, nas primeiras 24 horas, o nenê ainda nem sugou na mãe,
O hospital vai lá e já manda a fórmula. Pronto. É o primeiro contato com a proteína íntegra da proteína do leite de vaca. Isso tem sensibilizado e tem aumentado. É por isso que muito você fala tanto do aleitamento materno. Vida como ela é, tá? É. Eu aleitei o Lucas há 6 meses, exclusivo. Tinha leite. No começo eu falava pra ele assim, gente, se eu não soubesse a importância do aleitamento materno, Larga. eu teria desistido. Porque foram assim, 10 dias de suplício. A mídia, ela romantiza muito o aleitamento materno. Eu né? falo pra Fê. Que é maravilhoso, que Isso. é amamentar. Sim, é um ato de amor mesmo, porque assim, dói, racha o peito. Parecia Sangra. todo dia que eu tava Sangra. tomando uma bezetacil no bico do peito. Até o peito calejar. Isso foram 10 dias. Então, assim, se você não tá firme no propósito e orientada de que aquilo ali é extremamente importante pro teu filho, você desiste. Entendeu? Porque dói, racha. Meu peito sangrou. Cada vez que ele chupava, parecia que ele tava arrancando o bico do meu peito. E, ó, tive leite pra caramba, a ponto de doar pro banco de leite. Então, essa criança foi aleitada exclusivamente até o 6º mês, fora do período exclusivo até mais de 2 anos, inclusive. E meu filho foi a PLV. Não foi exposto à fórmula. PLV, A PLV. Ele teve alergia à proteína do leite. alergia à de proteína vaca. do leite. De vaca. Sim, de vaca. É, de vaca. Isso. Ele não permitiu, né? Ele nasceu grande. No hospital foi uma luta, mas graças a Deus ele teve uma pega correta. Escolha um hospital amigo da criança. Isso é muito essencial. importante. Depois Uma explico por enfermagem quê. treinada para Enfermagem treinada, que vai pegar sua esposa, a mãe que acabou de parir, e vai ensinar a técnica, nem que seja 1000 vezes, até ela aprender. Isso faz toda a diferença entre continuar ou não amamentando. Gente, eu vou falar como pai. Quando a criança faz ué, Ah. liga um negócio no homem. Na Sim. mulher, também isso já liga quando começa... Não, na gente Mas acende quando uma árvore nasce de o Natal. bebê e faz a primeira Sensação, pega... né? E outra coisa, lidar com o corte, no caso da cesárea, ou tá no hospital, ambiente ali, e ter que acalentar o filho, já está preparado, porque tem a questão de ansiedade também, o leite também reage a isso. Olha, eu vou te falar para você, isso é teste para cardíaco e não é fácil. Então, voltando aí, mas muito legal falar desses depoimentos, porque esse foi o propósito do Flemingcast, né? Para a gente mostrar skin the game, pele em jogo. Aqui, não é só falar, olha, a técnica é essa, você faz assim, beleza? Então tem que fazer. Não, peraí, nós sentimos dores. Sabe o que é bezetacil no peito? A sensação de bezetacil no peito? Poxa, então você que é mãe, tá aqui. E a pergunta calma, foi sobre passa. prevenção. Eu falei, antes Então, de nascer. Então, aí eu quero A continuar. gente nem por isso, chegou ainda não, por isso que eu quero chegar. Na criança. Antes de nascer, você já tem que Não, e pensar. eu não sabia essa questão do parto, que havia as diferenças, mas nós sabemos também que o Brasil é um dos países, ou o principal país recordista, campeão disso. É. No mundo. Então, primeiro, se você puder optar pelo tipo de parto normal ou cesárea, depois, o leite materno, tanto se fala nessa tecla, procurar um bom hospital, beleza? Só que agora a gente passou dessa fase. Vamos supor, quem está ouvindo aqui... E aí, outra coisa que é importante. Se o pediatra conversou com a mãe, já detectou conversar que com a ela mãe. tem um risco familiar, ou história familiar de alergia à proteína do leite, por exemplo, segundo filho, seu primeiro teve a PLV, caso seu filho necessite de complemento do seio, de alguma forma, você já entra com uma fórmula hipoalergênica. Isso é essencial. Entendi. Se tem o histórico, você já entrar com uma fórmula hipoalergênica. Por Que é quê? uma fórmula de prevenção de alergia. Diminui, né? Tá, beleza. Aí, beleza, a criança nasceu, nós estamos já agora, amamentou, mas mesmo assim a criança dá sinais e indícios de asma e bronquite, problemas alérgicos. Primeiro eu vou te pôr de sinuca de bico. Sinuca de bico não, você vive com isso, mas para nós aqui, qual a diferença quando a gente percebe que é uma coriza, que é um chiadinho no peito patológico ligado a bactérias ou vírus, e quando que é alérgico? Como que você distingue isso num... Eu sei que eu estou fazendo uma pergunta bem difícil, é uma questão médica, você estudou não sei quantos anos para isso. Mas como que a gente percebe, olha, seu filho é asmático? Você falou do quadro histórico da família, né? Histórico. Depois você pega lá no consultório e fala, seu filho é asmático, você tem que tomar os cuidados. E aí eu quero continuar esses cuidados que começou no parto, a falar com o pediatra antes, fórmula hipoalergênica, caso for precisar, aleitamento materno, e depois o dia a dia.
cortina no cortina, tapete no tapete. Então, vamos continuar daí. Primeiro, como você fala, é asmático. Então, a primeira coisa é você conversar com a família e tirar a história. Principalmente histórico familiar, de antecedentes. Se a criança é filha de uma mãe asmática, a chance dela desenvolver asma é de 70%. 70%. Se os pais forem asmáticos, olha, quase 100%. Se não tiver asma, pede DNA, lá no Fleming. Não, eu fui a vida quase inteira, eu fui um paciente asmático. E naquela época a gente tomava leite e era da teta da vaca mesmo, então, né? Que é ainda uma meu Deus agravante. do céu, socorro. Meus ossos são... Então... Só que hoje a medicina mudou muito. Os esclarecimentos, podcast, videocast, você consegue saber o que é. Então, numa análise assim, você tem que, primeiro, avaliar histórico familiar. Tá. Você vai avaliar se tem alguém, pai, mãe ou irmão, com problema de rinite ou de asma diagnosticado. Né? Isso é super importante. Qual que foi a via de parto? Se teve alguma intercorrência após o nascimento. Por exemplo, criança que nasce, tem desconforto respiratório, acaba sendo entubada, essa criança aumenta muito o risco de ter problema respiratório. Né? Então ela vai aumentar o risco de desenvolver alguma pneumopatia, entre elas a asma. Né? Agora, se a criança não tem história nenhuma, né? Via de parto cesárea, aumentou até os 6 meses, chega no seu consultório, né? Aquele bebê sorridente, né? Sorrindo, com aquele catarrão escorrendo, os pais estão desesperados, né? Tá tossindo feio. Isso. A criança tá pulando, tá alegre. Aí você vai examinar um chiado, aquele baita chiado. Aí você já começa a tentar tirar a história. Primeira hipótese, bronquiolite. Por isso que é super importante, num caso desse, você pedir o painel viral. Bronquiolite. O painel viral é essencial. Daí para você dar uma resposta para os pais. Né? É uma bronquiolite causada pelo vírus sincicial respiratório. Só que agora, a partir de agora, as coisas mudam. O seu bebê tem alto risco de virar um bebê chiador. Então, bebê chiador... Por causa do vírus. Por causa do vírus. Qual que é a principal consequência de uma criança abaixo de 6 meses que entra em contato com o vírus sincicial respiratório? Além da bronquiolite, que ela tem naquele momento agudo, ela evolui com uma hiperreatividade brônquica. Então, qualquer mudança de tempo, contato com outros vírus, contato com bactérias, cheiros fortes, ela pode desencadear a crise. E aí, quando a criança tem 2 crises no intervalo de 6 meses, você já pode falar, bebê chiador. Eu pus esse exame do sincicial, é assim, né, que fala? Vírus sincicial respiratório. Sincicial respiratório para resultado em 2 horas, porque a gente sabe que muda a conduta médica. Sim. Mas eu não sabia que esse vírus já causava bronquiolite e detalhe, de 6 esse meses. vírus abaixo de 3 meses, quando a criança tem menos de 3 meses, é potencialmente grave. Muitos têm que internar em UTI. Né? Então, assim, eu já digo assim, abaixo de 12 meses, pegou bronquiolite, você vai virar um bebê chiador. Se você tiver histórico familiar, normalmente isso já... A criança começa a ter crises, e ela não vai ser aquela bebê chiadora transitória. Depois dos 3 anos e meio, 4 anos, que normalmente quando não tem histórico familiar nenhum, a criança para de chiar. Essa hiperreatividade brônquica, com o crescimento dos brônquios, bronquíolos, acaba, a criança nunca mais vai chiar. Teve crise após 4 anos, se não tem histórico familiar, isso afirma. Seu filho tem asma. Agora, se começou a chiar, vou tirar a história, o pai tem asma, tem rinite, a mãe tem asma, foi seu filho já é asmático. Pode afirmar. Tá. Sem medo de ser feliz. Bom, não é privilégio de ninguém isso daí, né? A gente sabe que o dia a dia muitas pessoas têm asma e tudo mais, e muitos pais têm asma e sem querer acabam passando isso para os filhos, e no caso nosso. Então vamos falar de pacientes asmáticos, crianças asmáticas. Uma das condutas que o pessoal toma é o tratamento profilático. Então, a criança vira e mexe, está com tratamento, está com asma. Olha, seu filho vai usar isso daqui continuamente. Eu não sei vocês que são médicos aí, mas a gente que é pai aqui e não tem o conhecimento técnico do dia a dia, a gente fala, esse moleque está tomando muito remédio. Ele fica tomando remédio e a gente fica dando, aí a gente fala assim, não é normal isso aqui. Porque meu pai e minha mãe não usavam isso, meu avô não tinha.
Não tinha. Dá uma agonia, né? Então, primeiro é que não tinha. Bombinha, Mas a gente dá agonia. Aí vai usar toda vez, fala assim, não, será Antigamente eles tratavam asma só com broncodilatador Não, de curta que duração. falava que ia Famoso inchar aerolim, o né? coração, que o coração ia ficar grande. Que se Puro usa- mito isso daí. Agora. E esse é um grande problema até no consultório. Porque existe uma resistência gigante dos pais em aceitarem a usar o medicamento num bebê pequeno, numa criança de 1, 2, 3 anos. Não entra na cabeça. Como assim? Meu filho Isso. tão novinho vai usar o remédio por vários meses? Como Isso. assim? A gente tenta orientar. Algumas, infelizmente, o filho acaba tendo uma crise grave, interna no hospital. Aí ela fala, Tem- realmente eu tenho que fazer. Aconteceu com a gente. A gente usou. Vamos dar um intervalo? Resolvemos Acho dar um que tá intervalo. bem, né? Daí É o você que fala, mais "Ah, vamos dar acontece." Cara, É o que mais Vamos deixar ele acontece. respirar Cara, um pouquinho. vamos forçar um pouco. É o que mais acontece. Criar o... Não, porque não... Rapaz, a conta já fez. chega. A conta chega. Na verdade, tem Então, todo um ó, protocolo. Você que já passou por isso, tá olhando aí na câmera, e a gente já fez. E somos da área da saúde, fazemos exames, né? Porque a Fernanda trabalha comigo na gestão de marketing lá no laboratório, está no dia a dia. Eu sou bioquímico formado, hematologista laboratorial. Então a gente está no dia a dia lá, mas nos bastidores de exame. Eles nos bastidores das consultas e da análise clínica. E a clínica é soberana. Falou, usa. A gente usou, beleza. Quando a gente não usou e o Henrico teve uma crise, ele já teve um caso mais grave. A próxima crise sempre pode ser mais grave, não necessariamente será. Aí ele vai, se você não faz o tratamento profilático, ele pode ir agudizando, tipo, ficando mais Não, intenso. pensa assim, você está com um processo inflamatório crônico, persistente. Sim. Se você não fizer um tratamento, esse processo inflamatório pode ir piorando. E a próxima crise, de repente, é uma crise onde seu filho vai ter uma dessaturação, uma dispneia, dificuldade intensa para respirar, vocês vão entrar em desespero. Aí é quando chega no hospital, tem que ficar lá, sei lá quantas horas em observação, Sim. a criança não melhora, tem que internar. Aí é quando traumatiza, e aí normalmente a mãe aceita o tratamento. Assim, eu pego uma amostra meio viciada, né? No meu consultório, por eu ser já especialista, eu já pego normalmente mães que infelizmente os filhos já internaram. Meu filho internou nos últimos 6 meses 4 vezes. 2 em UTI. Sim. Sim. Entendeu? Por quê? Porque não fez. ninguém entrou com tratamento precoce. E na clínica médica e na geriatria não é diferente. Esses indivíduos, a maioria, não abrem um quadro na vida adulta ou na terceira idade. A maioria abre o quadro na infância e vem sendo subtratado ao longo da vida. Então, chega para mim já com o pulmão completamente remodelado, já mais difícil de tratar, né? Com crises, às vezes, que realmente, potencialmente graves. E é um absurdo as estatísticas que a gente vê hoje em dia de morte por asma. Você sabe mortes quanto que é? completamente evitáveis. Sim. No que? Brasil? A morte por asma? É lógico que aqui no Brasil... De uma forma geral. Tanto tudo- na geriatria, Não, como também... de uma forma no geral. É sempre subnotificado, tá? Eu tenho certeza que é muito maior. Mas assim, em média, morrem 6 pacientes por dia por asma, por crise de asma no Brasil. O cara chega no pronto-socorro morrendo com falta de ar, você não consegue fazer muita coisa. 6, eu acho muito. É bastante. Para uma doença que é evitável bastante- se tratada você é corretamente? evitável, Sim. se tratar. Lembrando que no SUS, e nos hospitais particulares também, a principal causa de internação é por problema respiratório. Não, a gente percebe que o SUS investe muito em vacinas também, porque a gripe também ativa. Não, ele investiu em vacinas, ele Isso. entrou o programa de medicamentos de alto custo. Isso. O aleitamento materno, ele bate nessa tecla, o governo nosso. Porque, assim, aí ele tem que olhar os dois lados, gestão também. Quanto será que custa pro SUS, Uma pro internação, governo, uma internação em UTI, que custa em média 3, 4, 5 mil reais a diária, ao invés de eu dar um remédio pro paciente que custa 50, 60 reais por mês. Então você isso. que precisa fazer um tratamento profilático, preventivo, É lógico que o tratamento sempre... escute seu médico, né? É. Você falou no começo aqui, né? Vocês dois têm certeza disso, você falou no começo. A relação de confiança, né? É o principal. É. Então, já começar isso na gestação, procurar o pediatra, né? Antes de nascer,
você já tem que ter o seu pediatra. Sim. E você tem que fazer uma consulta com ele. Você vai tirar dúvidas. A criança vai nascer, vai cair no seu colo. O que eu faço? E mesmo assim vai surgir um caminhão de dúvida, né? Mas é aquela questão de estar mais preparada, né? Deixa eu fazer uma pergunta pessoal para Ju. Porque, Ju, você é médica e tudo mais, geriatra. Mas nasceu o Lucas. Foi fácil? Ou a coisa... Que não. Pá. Não, na hora que o obstetra colocou ele no meu colo, eu olhei e falei assim, meu Deus, tem curso que prepara isso? Não tem. Não tem. E eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te falar. Meu filho, por ter tido alergia à proteína do leite, do ovo, soja, manga, banana, amendoim, banana. Cara, eu vivenciando isso no dia a dia, como eu respeito muito mais os meus pacientes. E as mães. E as mães. A gente como eu escuto muito mais. Não que eu não fizesse, mas assim... emocional do pai, né? Eu falo, calma, eu sei do que você está falando, realmente. Eu passo por isso todos os dias. É muito diferente eu ler no livro, fazer na prática, te orientar e depois passar por isso. Mudou completamente. Não, o Lucas, ele teve alergia à proteína do leite de vaca e múltiplas alergias alimentares. Então, a introdução alimentar dele foi super difícil. Cada hora a gente descobriu uma coisa nova. Né? Ele teve dermatite e asmático. Então, assim, ele é e tem rinite. Então, assim, ele é um compêndio de alergia. Ele veio, assim, pronto pro pai. Detalhe, até minha cachorra é alérgica. Então, assim, acho que tem alergia ao pelo do cachorro? Pelo de cão, sua cachorra? Não, isso não. esse ele não teve, graças a Deus. Tem até alguns estudos que mostram o sua contato... cachorra tem alergia? Não seu filho tem cachorra é alergia? alérgica. Até a minha cachorra é alérgica em casa. Então, assim... eu sei que... E todo mundo acha que casa de médico é a coisa mais linda Eu e testei organizada. todas as rações. Cara, incrível. Até a cachorra. Filosofando um pouco, Nietzsche falava que não mata, fortalece. Então, meu amigo, você vai ficando cada vez mais forte. Tá, então, nós falamos sobre esse tratamento profilático e a importância dele. Foi muito esclarecedor. Vamos falar um pouquinho sobre a importância do diagnóstico rápido. Porque, assim, às vezes acontece no consultório também que você precisa de um laudo rápido porque o quadro muda, né? Nem tudo você clinicamente consegue. E aí, quais são os exames que você pede, que são rápidos, que te dá uma visão, tipo, mais abrangente do quadro clínico do paciente? Porque nem tudo a gente viu o chiado e já sabe o que é. Nem tudo é só o quadro histórico do paciente. Às vezes o paciente chega lá com febre, né, coriza, catarro, tosse, e agora eu preciso dar uma investigada maior. Que leque você tem, né, como pediatra e imunologista, alergologista, para poder chegar a um diagnóstico maior? O que você já... eu quero saber. Então, num caso agudo... Mas coisa que no mesmo dia, você, olha, preciso saber disso aqui hoje. Essas situações são bem corriqueiras, mesmo, assim, diariamente no consultório a gente acaba entrando em contato com isso. Pediatras, muito... No meu caso também, porque como eu atendo criança também, as mães acabam me procurando. Eu acho que é super importante a história clínica e o exame clínico. Muita coisa você consegue resolver com a clínica, mas vai ter coisa que não. Que para você tomar a decisão entre entrar com antibiótico, não entrar com antibiótico, passar um antitérmico apenas e orientar, pede para voltar em 48 horas, você vai precisar do resultado do exame. Vamos dar o exemplo do próprio Henrico, quando passou comigo. Um caso agudo, né? Que nós pedimos exames. Hemograma, PCR, né? Marcadores inflamatórios. Você pode pedir, de repente, se achar necessário, o painel viral. Tem a parte bacteriana que você pode investigar também. E aí fica tudo mais fácil, até para tratar e também para você dar um parecer para os pais. É uma infecção por vírus. Normalmente o tratamento é feito com sintomáticos, né? Então, nesse momento, não precisa de antibiótico. Porque a principal pressão do pai e da mãe, quando chega, existem os dois lados. Os pais que querem antibiótico, eles exigem antibiótico. Ou aqueles que odeiam antibiótico. Sim. Então, assim, cada caso realmente é um caso. E aí, assim, dependendo da situação, você examinou,
às vezes até em relação à gravidade, você vê que é um paciente que está com sinais vitais, um pouco com mais dificuldade para respirar, o estado geral não está bom, está regular o estado geral, você precisa de uma resposta rápida. Então nada melhor do que pedir o exame na urgência para até definir a ação. É o que eu falo, as primeiras 24 horas são essenciais. Perdeu as 24 horas, você pode ganhar uma internação, você pode ganhar uma crise que vai durar 10 dias. E às vezes, se você agir nas primeiras horas, às vezes 2, 3 dias, tá tudo maravilhoso. E idoso? Quais são as principais queixas respiratórias que o idoso tem? Porque assim, o idoso, ele é um ser humano à parte, porque tudo nele já, entre aspas, está mais velhinho, está mais limitado. Sim, Talvez a não tem capacidade. reserva funcional, né? É isso. A palavra é essa, reserva funcional. E quais os principais cuidados que a gente tem que ter numa infecção ou alergia respiratória no idoso? Quando que a família tem que ficar no sinal de alerta e falar, opa, eu preciso procurar um médico agora? Quais são os indícios que um idoso precisa? Preciso ligar para a doutora Juliana. A primeira coisa que a gente precisa orientar a família é que mais importante do que a idade do paciente é a condição de fragilidade do paciente. Então, eu tenho idosos de 60 anos, 60 e poucos anos, muito frágeis, e às vezes eu tenho um idoso de 80 anos com uma reserva funcional excepcional. Que é maratonista. Sim, sim. Né? É claro que não é exatamente comum os muito idosos terem uma grande reserva funcional, mas alguns conseguem envelhecer, né? A gente chama de super agings, né? São super idosos. Então, a primeira coisa que a gente avalia é a reserva funcional, né? E aí vem também a questão do histórico. Esse paciente é asmático, esse paciente é DPOC, né? Porque daí é um diagnóstico que a criança não tem. O que é DPOC? É o paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Esse é um diagnóstico que não tem na infância e tem no adulto idoso, né? São pacientes que foram tabagistas, pacientes que viveram em casas com fogão a lenha, ou que tiveram exposição ocupacional e, eventualmente, desenvolveram a doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá. Né? Então, primeiro uma história, um antecedente pessoal, né, bem feito com o paciente. E aí, os sinais de alerta, né? Lembrando sempre assim, idoso nem sempre faz febre. Diferente da criança, que por quase tudo faz febre, muitas vezes o idoso não faz febre. Então, se você fica esperando a febre como um sinal de alerta, você perde o time. Pela imunossenescência. Exatamente. Senescência. Pela imunossenescência. Entendeu? Um sistema imunológico envelhecido, ele não produz tantas citocinas, né? Tantos mediadores inflamatórios, que são que é o que faz elevar a temperatura do indivíduo, né? Então, esquece a febre como algo que tem que ser contabilizado. O que você vai observar? Teve alteração do status mental? Tá mais agitado, mais agressivo, né? Parou de dormir à noite, fica perambulando pela casa? Ou o inverso, né? Tá mais caído, dormindo mais, você fala, ele não responde, né? Que seria o hiporresponsivo, né? Teve alteração do status mental? Acende uma luz vermelha, procura o médico. Esse é o primeiro ponto. Esforço respiratório, né? Se você nota que ele está mais cansado para fazer uma atividade, né? Se era um paciente que não tossia e de repente agora tosse, tá? E principalmente o aspecto da secreção, porque os pacientes DPOC, eles tossem mais, eles têm já um pulmão mais secretivo, né? Então a gente fala assim, eles têm uma descarga matinal já. Que a gente chama de toalete brônquica, né? Aquele cara que acorda de manhã, tosse, os cílios brônquicos foram todos destruídos já. Então ele vai acumular secreção. Por isso que toda manhã o cara descarrega. Sim. Por isso que muitos idosos têm essa necessidade de escarrar pela manhã. Pela manhã. É isso. Sim. É isso. Sim, o toalete brônquico, né? Então, esse cara, ele já tosse, esse cara, ele já é mais secretivo. E aí, você tem que ensinar a família o seguinte, aumentou o volume da secreção? Mudou o aspecto da secreção? Tá tossindo mais que o normal? Tá com falta de ar?
né? Ou, às vezes, nem só isso. Tem alteração do status mental. Então, assim, muitas vezes, quando o idoso está mais quietinho, porque quando ele está agitado, a família já logo percebe, né? Então, assim, nossa, papai não tá falando coisa com coisa, a mamãe tá vendo, tá alucinando, tá vendo bicho, tá vendo... Nossa, preciso levar para o hospital, né? Então, o delírio hiperativo, né? Ele é mais chamativo. Tá. Ninguém fica com o idoso assim em casa. Mas o hipoativo, muitas vezes, a família se acomoda, fala, tá mais cansadinho hoje, não deve ter dormido bem, e vai postergando, né? Tá. E o idoso tá ali tendo uma infecção. Das mais diversas ordens. Pode ser uma infecção urinária, pode ser uma infecção... Mas a infecção pode de ser uma urina infecção pode dar pulmonar. problema lá no pulmão. É isso, né? Sim. Uma vez, acho Os que foi pacientes você que me muito falou. idosos, muito frágeis, muitas vezes eles internam Investigar a por infecção de urina múltipla. no pulmão. Sim, sim. Às vezes, se você pensa, tá bom, fiz um exame de urina, deu uma urina infecciosa, já achamos o foco? Muitas vezes não. Às vezes ele está com foco duplo. Às vezes ele está com foco no pulmão e um foco na urina. Né? Então, por conta da imunossenescência, né? Fica com um sistema imunológico menos eficaz. Eu sempre falo isso daí, aprendi com meu pai. A clínica é soberana. Né? Não adianta um biomédico, bioquímico, pegou aqui, cheio de leucócito na urina. Meu pai, 80 anos, né? É infecção de urina. Não. Sim. O médico procura. Eu sempre falo, não somos médicos. Nós somos o complemento. Assim como vocês também não sabem em laboratório, né? Olhar o que é atrás do microscópio, ver bastão de Raul-Joly, olhar, sei lá, metamielócito, identificar cada um na sua praia, mas a clínica é soberana. Eu falo isso o tempo todo. Então, as especialidades médicas estão aí para a gente ser usada. Mas, olha, existe uma coisa que eu acho que muda muito a qualidade do atendimento é quando essas estruturas se conversam. Sim. Quando o laboratório liga, doutora, seu paciente fulano de tal está com um resultado crítico. Aqui. Entendeu? Quantas vezes Essencial. Né, a gente não recebe uma ligação, o seu paciente está aqui com resultado crítico, uma glicemia de tanto, uma hemoglobina glicada de tanto, esse hemograma eu fiz repetir e tá cheio de bastão, né? E assim, eu acho gozado porque a criança não é um adulto pequeno e nem um idoso é um adulto que passou do ponto. Cada etapa da nossa vida, nós somos seres diferentes. Então, eu vou contar uma coisa engraçada aqui que eu vivi, né? Não sei se você lembra quando o meu filho teve citomegalovírus, né? Lembra? Nossa, eu lembro. Aí... Eu peguei, ele estava numa reunião e eu peguei o resultado do hemograma. Pô, sou médica. Olhar o hemograma do meu filho. Pá! Leucócitos atípicos. Me deu taquicardia, comecei a tremer, porque assim, clínica médica e geriatria, linfocitose atípica. Não, no idoso você já vai suspeitar. Você já acende uma luz vermelha, você fala assim, caramba, né? Linfoma, beleza? Você só pensa em coisa ruim. Aí eu gelei, né? Falei, meu Deus do céu, não é possível. E aquela criança só tinha febre. Foi a primeira vez na vida que ele tinha febre sem problema respiratório. E ligo pra ele e ele não atende, porque estava numa reunião importante. Aí ligo pro meu sogro não atende. Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí a gente tem que aprender o seguinte, olha, né? Pediatria ficou lá na faculdade, naquela parte longínqua. Você trabalha com adulto, você trabalha com idoso. Espera para falar. Quando eu consegui falar com ele, pelo amor de Deus, o Lucas está com linfócitos atípicos. Ele, tá, Juliana, tá. Deve ser uma monolike. E você fala isso nessa tranquilidade. Juliana, monolike, tá? Epstein-Barr, citomegalo, né? Tá tudo tranquilo. Lembra das torches. Liga lá pro Marcelo, pede pra ele ampliar o exame. Fazer sorologia. A gente tinha feito Epstein-Barr vírus, fizemos citomegalovírus por causa de uma exposição na areia, não precisa falar onde foi, que a gente sabe. Mas aí essa exposição na areia tinha cocô de gato, tinha outras coisas lá, e a gente imaginou porque via gato lá e acabou pegando mesmo. Mas essa interação médico-paciente é vital. E a gente já tem isso porque eu trabalhei 13 anos no Santa Elisa e 10 na Casa de Saúde. Então a gente sabe dessa importância, entregava o exame em 2 horas. E às vezes o médico dava devolutiva, dá para acrescentar tal coisa. Então a gente tem isso mesmo e eu acho vital essa integração, porque quem ganha mesmo são os pacientes, né? Não tem jeito. Sim. Agora eu quero provocar a Fernanda uma coisa. E vocês dois também. Quando a criança fica doente, ela é fomentadora de discussão.
Vou até tomar uma. Não, pode. 2. Vamos Pera Molha a aí. palavra. Vamos molhar a palavra. Pausa pra água. Não, é sério. A criança começou a ter febre. Não, tá, vocês pode ver. Na tua casa fica assim? Eu tô falando. Verdade. A criança ficou doente. Meu amigo, dá uma agitação, dá um negócio. O que acontece, você pessoalmente, o que você acha que acontece quando a gente vê os nossos pequenos doentes e a gente quer o melhor, né? Pai e mãe. E pai e mães presentes, né? O que você acha que acontece e o que deve ser feito para o casal não ficar tão barulhento? Primeiro que a criança já percebe, né? O clima, a tensão, né? A ansiedade dos pais, né? De querer resolver aquilo, né? Embora ela não tenha, né, essa consciência que ela está doente, que ela precisa, né? É o nosso papel. Mas a criança já percebe, então a criança já fica mais irritada, né? Além da doença, ainda fica irritada. A gente tem que lidar com a irritação da criança e aquela dúvida do que fazer, né? Se a gente sai correndo para o médico, se espera um pouco, né? E pode ser o primeiro, o segundo a mesma coisa. Né? A gente tem esse questionamento também, né? E aí, espera um pouco mais, porque sempre assim, chega no médico, né? A criança tá tudo bem, né? A criança não, existe a criança isso também. fez febre a noite inteira, né? Na sala do médico ela tá pulando. Vamos levar de manhã no médico. Chega Isso. de manhã no médico, a criança tá rindo, tá derrubando o consultório, não tem febre, não tem pulmão. E o pediatra dá graças a Deus. E a gente fica com aquele carão, né? Exatamente. Fala, meu Deus, fez encaixe, ligou pro médico, mandou vídeo pro médico. Chega lá, a criança tá plena. Então, daí chega em casa, olha, levei, não era nada disso, podia ter esperado mais. Então, é uma constante, é a dúvida E eu acho reina, também né? que culturas diferentes, né? A forma Total. de lidar do Da seu família. pai e sua mãe é diferente do seu pai e sua mãe, diferente do meu pai e da mãe dele. Sim. Totalmente. Então, eu fui um paciente asmático, né? Meu pai e minha mãe devem ter sofrido horrores, porque hoje eu vejo e eu não tenho trauma nenhum. Eu vivia com asma, vivia com problema, mas não tenho trauma nenhum, ou tenho chateação disso, não tenho nada. Mas eu imagino que meu pai e minha mãe devem ter sofrido, né? Sofrem. Quando vê. E era uma cidade pequena que tinha 8 mil habitantes e não tinha hospital, era um pronto-socorro. Então, meu pai, ele mesmo colocava o soro no meu braço, medicava eu, numa varanda, porque para entrar mais ar. Minha mãe do lado vendo isso. De preferência onde tem lavandas. Você imagina o coração da minha Porque mãe. vai inalar bastante pólen e piorar a crise Não, asmática. você sabe que não. Lavanda, Ela é calmante respiratória? Ela ajuda? ela tem ação anti-inflamatória. Olha só. Então, óleo de lavanda. É Põe um óleo de brincadeira, mas eu vou lavanda enfiar ali. no nariz e você vai começar a comer lavanda. Não, o Não, travesseiro da criança, assim, Não. poxa, lava... mas eu acho que a criança é fomentador, porque, primeiro, que a gente não dorme direito. Aí já não dormindo direito, a gente já fica mais irritado. A criança também, a gente fica naquela angústia. Depois tem a logística dos remédios. Ó, quem deu, quem não deu, se deu certo, se não deu certo. Aí evolui para uma piora. Tem uma piora, aumenta a secreção. Ou a criança está tossindo, está mal, aí ela começa a vomitar. Meu amigo, aí desliga os dois disjuntores, porque a criança desliga um disjuntor, né, quando fica doente. Aí você desliga os dois, tem que correr para o hospital. Então eu acho que a questão cultural e essa logística tem que fazer do dia para a noite e os dois têm que entender. E às vezes tem que um concordar, porque assim, você falou uma vez para mim, ó, ele é pediatra, eu confio nele, ele vai dar, então você vem e confia. Então, agora você imagina se eu falo, ó, não vamos dar corticoide, dá corticoide. Vamos ligar para o médico agora fora de hora? Só que vamos ligar e vou passar vergonha se não for nada. Porque a gente também tem a questão social. De Nunca ligar. pense nisso. Não pensou? Você Não, que é pai e não- mãe, você fala assim, nunca pensou? Nunca pense nisso. Mas a gente entra no desespero e fala assim, poxa, eu não quero ter eu como um bitolado. Posso falar? Com Quantas vezes eu já peguei no consultório, os pais chegando, doutor, desculpa, eu sei que deve ser uma besteira, na hora que eu fui examinar, era coisa potencialmente grave. Mas aconteceu uma vez com a gente também, a gente É. esperou. Você Vamos acha esperar que é mais um besteira, e às pouquinho. vezes Eu nem falei assim, sempre. quando eu esperei um pouquinho mais, né, a gente tava teve- um pouquinho mais comprometido, Eu acho que é já foi importante- um pouquinho mais difícil. Quem tem filho asmático, é importante o casal entrar numa sintonia. Por exemplo, o Marcelo, ele já tem uma certa experiência, uma vivência Do que dentro Meu Deus. da asma. Ele passou a infância, viveu. O casal tem que entrar numa sintonia e ter um plano de ação com o seu médico de confiança. Então, assim,
os meus pacientes, quando eles saem do meu consultório, se eles fazem uso ou não de medicamento contínuo, eu sempre deixo um plano de ação. Ó, começou algum sintoma, a gente orienta quais são os sintomas que podem começar a aparecer, já inicia o tratamento. Então os estudos já mostram isso. 7 dias antes, normalmente, da criança ou do adulto apresentar alguma crise, ela já começa a apresentar alguns sinais. Uma tossinha, um negocinho. E por que de noite, a hora que o médico para de trabalhar, as crianças falam assim, é agora... Corticoide endógeno cai. Ah, o endógeno, o que a gente produz. Tudo piora. Principalmente relacionado à alergia respiratória. Primeira coisa. Tá bom, o corticoide endógeno nosso cai. Corticoide endógeno cai. Normalmente a temperatura cai. Certo? Sim. Então, assim, é uma junção de fatores que faz a criança piorar. Você tá por em tá contato com os deitado, ácaros né, do também, travesseiro, da coberta. Aí ela entra naquele quarto que tá lotado, que a mãe colocou o tapete e nunca lavou. Aquela cortina que era branca, hoje em dia é cinza, né? Tá. E aquele colchão que não tem capa antiácaro, não tem... Nunca tomou um sol, a casa não fica toda Desculpa, fechada você o dia bota inteiro. ela na fogueira ainda. Entendi. Então ela vai piorar, é fato. Por isso que é importante ter um plano de ação. É importante você ter uma higiene ambiental adequada. Seu filho é alérgico, o que eu posso fazer para minimizar? Tá, vamos lá. Meu filho é alérgico. O que eu faço para minimizar os problemas respiratórios? Seja noturno ou diurno. O que eu posso fazer já de frase? Você falou tapete, cortina? Então assim, na sua casa, sabe aquela casa bonita de shopping? Sei. Que não tem quase nada, super clean? Essa é a casa perfeita para alérgico. Não tem tapete, não tem cortina. O sofá normalmente é um sofá de couro ou corino, que seja... Meio gelado, mas pelo menos não tem pó. Dá pra você passar um pano Que seja... Não tem bichinho de pelúcia? Tem bichinho de pelúcia na casa inteira? Nossa, Tem, né, pelo de amor de bichinho. Deus, elimina, congela, né? Eu tinha uns professores que falavam, pega o seu bichinho de pelúcia, bota ele num saquinho, bota ele dentro do congelador. Quando você crescer, você pega ele de volta. Entendeu? Não adianta. Quando chega aquela criança já com a naninha, cara, no consultório, aquela naninha meio suja, meio... Ele não deixou sei meu lá, filho ter naninha. Deve ter, se você botar aquilo lá na A minha cultura, tem nasce um 5. OVNI, cara. Que vergonha. Não, Nossa, tem 5, né? Me dá pra arrepio, A minha lavar. filha cara. tem 5 naninhas. Mas dá assim, arrepio, lava cara. todos os dias E praticamente. é sério, ela não gosta de dormir perto. Acho que ela eu enfia sei. dentro. Nossa senhora. Não, meu filho não pode ter naninha. Você tá entendendo? Meu filho não teve naninha. Cara, foi proibido, E tudo. entendeu? E a questão Então, da chupeta também. E a outra né? coisa Mas a gente comentou chupeta, outro dia, né? chupeta, cara, pelo amor de Deus. Quanto antes Chupeta tirar a é assim. chupeta, né? Ela é um bom calmante para os pais, não é para criança, é para os pais. O tanto que eu e a Juliana, a gente relutou, mas a gente não deu, cara. Porque assim, você deu chupeta pro seu filho, assim, vai ser bom naquele momento para vocês. Para a criança já começa o problema. Ela vai atrasar a fala, Sim. vai alterar a arcada dentária dela, vai triplicar o número de infecções, isso tem estudo, certo? E se a criança for alérgica, a gente sabe que um dos principais desencadeantes de crise na criança são infecções virais ou bacterianas. Sim. E Então, a chupeta assim, leva isso mais constantemente à boca. Sabe? E aí você chega, chupeta. Aí quando não é chupeta, é a naninha. Desculpa. Tem que mudar. Às vezes eu falo. Ah, lá em casa... Acabamos agora o videocast. Tchau, até a próxima. Não, lá em casa foi Não, abolida a colocar em vassoura. prática. Não, mas o que porque a gente não tem, né? no dia a dia, a prática, você sabe que a naninha, a chupeta, é 2 anjinhos que ajudam a criança. Se Mas acalmar. depois a conta vem, eu entendi. Não, o É objetivo... o que eu costumo dizer pros pais, ó. Cada ano de chupeta é um de aparelho para arrumar. Depois não reclama. Não, o objetivo mesmo do videocast e podcast nesse Pele em Jogo é mesmo ver o dia a dia, o que a gente pode fazer, o que a gente pode aproveitar. Lá em casa foi abolida a vassoura. Lá em casa é aspirador de pó e pano úmido. A vassoura De preferência é um no vilão. quarto pano úmido. Porque Pra a não- vassoura... Para não levantar. Não adianta. Então, assim, quanto menos cortina, menos tapete, o sofá de preferência com uma capa impermeável que você consiga lavar, seja de couro, corino ou uma outra capa
que seja. Pelúcia, elimina, doa, cara. Tanta criança precisando. Precisa. Desde que não seja asmático. Desde que não seja mais. Você pergunta, né? Seu filho tem asma? Tá, né? não, esse brinquedo não. Então. Eu Sonic? Não. Faz... Ou dá um um outro que não, de plástico, alguma coisa, né? Ou um carrinho. Mas, sim. Não, mas eu entendi. Agora sim, a mãe fala, não, eu quero ter. Eu falo, tudo bem. Você vai ter que lavar a cada 15 dias. É, porque acumula. É o No cocô segundo do ácaro, mês ela né? desiste. É o cocô do ácaro que é o problema? Ou é o ácaro? É a proteína do ácaro. Então não adianta, sei lá, matou o ácaro. Se a proteína ficou ali, sua criança vai inalar, vai ativar todo o processo alérgico. Então assim, você dá a opção para ela. Tudo bem, você quer ter? Não tem problema nenhum. Você vai ter que tirar sua cortina a cada 10 a 15 dias, senão já é muito. Vai ter que lavar. O tapete é a mesma coisa, tá? A logística Aí ela não desiste bate. no segundo mês. Aí trabalha fora, tem outras Não coisas. dá. Mas mesmo que você tiver uma empregada lá, lavar de 10 Quando a dias, criança não melhora... é melhor tirar. Quando a criança não melhora, ela chega no meu consultório, coisas essenciais aí. Dica. Checa o uso do dispositivo. Muitos pacientes não sabem usar. Foram mal orientados. Às vezes aquela criança que não está melhorando, está tratando, você está usando corretamente? Será que alguém parou 2 minutos para te explicar? Põe no YouTube. Como usar inalador em criança, vai ter um monte. Espaçador, né? Espaçador. Eu falei que ia te veio. pegar. Eu falei, se você já é pai há muito tempo, você não conhece isso daqui. Aqueles pais antigos não conhecem aqui. É verdade. Pera aí, eu falei que ia pegar. Tinha uma sacola escondida aqui. Aqui, pronto. Olha lá. Ó, não tem... Esse é espaçador e máscara, não é? Explica você que é melhor que eu. Quando a primeira vez que o Henrico teve problema respiratório, você falou assim, compre espaçador e máscara. E olha, eu era farmacêutico, porque eu trabalhei como farmacêutico. Eu sou farmacêutico também de formação. E lá atrás não tinha esse troço. Eu me formei em 2003. Eu não lembro de eu vender isso aqui na farmácia. Então assim, é bom já... Tá, mas vamos explicar o que isso aqui é. Então, vamos deixar claro. Explica. Por exemplo, esse dispositivo, vamos dizer assim, ele é essencial para crianças menores de 8 anos. Ó, mostra aqui para essa câmera aqui, ó, que é essa que está te pegando. Explica aí o que é o espaçador e máscara, quando que se usa isso. Então, essa aqui é a famosa bombinha que o pessoal tem medo de usar, né? Isso. Sempre antes de acoplar ao dispositivo, de preferência você dá uma sacudida para misturar o gás, o remédio aqui dentro, e quando você aplicar, sair de forma uniforme. Perfeito. Então, sacudiu, acoplou. Se for a primeira vez que você for usar, o que é recomendado é você aplicar 2 vezes. Porque normalmente parte do medicamento fica depositado no dispositivo. Então isso é outra coisa que normalmente acaba passando. E lavou, tem que fazer isso de novo? Faz, com certeza. Né? Criança pequenininha, você vai ter que usar máscara. Né? O que é importante? Dentro do possível, né? A gente passa por isso. A criança vê isso daí... Quem acho que é fácil, né? Ela tá chorando, berrando e gritando. Lá em casa, e pra explicar que eu tava querendo salvar a vida dele e não matar? Então a criança vai estar irritada, normalmente assim. Todo mundo sofre. Então, e aí? Você vai acoplar a máscara, de preferência pegando o nariz, a boquinha e de uma forma que não escape o ar de preferência. Tá. Apertou? Qual que é a maneira correta? Muita gente confunde, acha que é contar até 10, tá errado. São 10 respirações. Como é difícil, dependendo da idade da criança, do pai. Você vai estar nervoso, a criança vai estar nervoso. Conta na mente até 30. Outra coisa errada. Por exemplo, está indicado o uso de salbutamol, 3 puffs, né? A cada 20 minutos, por 3 vezes, para você iniciar o tratamento de uma crise. Tem paciente que chega e faz tss, 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 né? Tá errado. É 1 puff por vez. Jamais faz os 3 e acha que já deu a dose. Tá errado. Tá errado. Então, assim, aperta uma vez, conta até 30, ou 10 respirações. Mais uma vez, conta até 30. Mais uma vez, conta até 30. Então, assim, não é tão fácil. E isso no pronto-socorro,
quando seu filho passa, ou às vezes até em consultório, o pessoal não explica. Isso vai fazer total diferença entre ele melhorar rápido ou não. Claro, se o medicamento não entrar direito nas vias aéreas respiratórias, não adianta nada. Você só gastou dinheiro, irritou a criança ainda mais e não resolveu. Isso eu dei até uma dica uma vez. A Juliana fazia residência de geriatria. Deixa eu te falar, tem isso daí? Desculpa te interromper. Adulto. Tem isso? Alguém já explicou isso na internet? Alguma coisa assim? Porque senão tem vários eu vou vídeos. gravar esse esporte aí. Porque... Não, tem vários vídeos. Como usar Explicando como usar, como lavar, entendeu? Então, assim, é recomendado usar. Você lavar o dispositivo pelo menos uma vez por semana, né? E aí, normalmente é uma bacia com água, 1 litro, um pouco de detergente, você deixa de molho ali e bota pra secar. Só isso. Você não passa Mas pano, uma vez por precisa semana, fazer não é pra nada. lavar todo dia. Uma vez por semana. Não precisa mais Não que tem isso. necessidade. Não tem necessidade. A não ser que... Não, a criança saiu... Eu entendi, mas... Porque existe essa questão da camada já absorver o medicamento. E toda vez que você lavar, aqueles 2 puffs antes pro medicamento chegar até. ficar aclopado no dispositivo e aí depois você começa. Então isso é essencial, né? Criança maior, criança a partir de 10, 11 anos, normalmente ela já consegue não necessitar do uso do espaçador. Tá. Né? Ou ela pode, você retira a máscara, ela coloca a boquinha aqui. Tá. Você aperta, ela puxa, fica mais fácil. Tá. Idoso tem super dificuldade, ele não tem reserva pulmonar, né? Então, eu quase sempre, os idosos que a Ju atende ou eu atendo, eu sempre oriento o uso do espaçador. Legal. Sempre. Vai ser muito mais eficaz. O paciente idoso, principalmente o idoso com demência, ele não consegue dar o drive no dispositivo e fazer a apneia que precisa, né? Então, que é puxar e segurar. Ele não coordena, né? O paciente com demência. Então, aí a gente usa o espaçador válvula máscara desse jeito. Porque daí eu digo para a família, olha, ele não precisa nem de respirar pela boca. Bota e ele respira pelo nariz. Gente, é assim, gritante a diferença quando você troca o dispositivo. É gritante a diferença clínica. Claro. O paciente melhora. Porque assim, Quando a você família troca, fala ele assim, sabe usar. Se porque você trocar e não explicar e ele continuar... Tem um episódio do House, depois vocês podem colocar aí, procurar. O House tá no pronto-socorro. Como que você usa? Tô numa crise. Aí ela falou, Tá. Ele olhou assim. Eu lembro disso. Eu já Cara, tinha isso é clássico. paciente que colocava o dispositivo afastado Assim. da boca. Como se fosse spray de mau hálito, sabe? Mas, assim, isso faz toda a diferença. E uma coisa que normalmente eu faço, porque o paciente idoso, às vezes, ele tem um pouco mais de dificuldade, né? Eu falo assim, se ele não está em crise, né? Eu falo assim, compra o dispositivo e vem aqui para a gente usar a primeira vez juntos. É essencial isso. Porque daí eu faço Gasta o treino. 2 minutos da consulta, faz isso. O seu paciente ele vai ter uma evolução totalmente diferente. Com controle, sem crises. Porque não adianta ser o melhor remédio se esse remédio não chega onde ele tem que chegar. E esse é um grande erro, viu? O paciente às vezes vai pulando de médico em médico, usando vários medicamentos e fala, não é possível, alguma coisa tá errada. Aí a primeira coisa que você pergunta, como que você usa o remédio? Cara, é igual diabético, eu vejo isso no posto de saúde. Diabético não controla a glicemia. Depois você faz uma pesquisa disso. A maioria não sabe usar, cara. Diabético não sabe. Porque às vezes ele é mal orientado. Na área da saúde, conhecimento é poder. Quando você conhece, sabe usar as técnicas, sabe usar tudo. Tá vendo? Vocês acharam? Trouxe aqui. Calma aí que tem outra coisa, outra surpresa. Uma outra coisa muito comum que vocês falam para nós é lavar o nariz. Põe soro fisiológico, coloca no nariz. A criança, delícia, a criança quando você pega isso daqui... As crianças adoram. Ela já vira o capeta, né? A criança... Não. A Martina? Não. Falei, filha... Se bem que a minha filha ainda ela deixa usar... Não, sua filha é Ela fora da deixa. curva. A minha filha é fora da Ela é muito curva mesmo. boazinha. O meu, ele vira o Sonic. A hora O que, Taz, a cara. hora que ele vê um desse. Para. O Flash. É. O The Flash. Deixa eu te falar. Por que é tão importante essa limpeza e como que ela deve ser feita?
tá? A gente vai pôr um vídeo aí, igual a gente mostrou aqui da máscara, mas a gente vai pôr um vídeo, a forma correta de usar isso daqui. E por que é importante a gente obedecer, se você falou 3 vezes ao dia, ou 2 vezes, ou 4 vezes ao dia, que é caso... por que é importante a gente fazer essa questão? Então, assim, ó, o que os estudos mostram? Que a medicina é baseada em evidências, né? Sim. Quem lava o nariz todos os dias como hábito de higiene, fica menos doente. Você tem um controle melhor da rinite. Você tem uma ação melhor do medicamento tópico que você está usando. Certo? E a criança vai respirar melhor. Entendi. Então, assim, todos os meus pacientes eu oriento lavar o nariz antes. Todos. É meio que... Quem não lava, eu sei que é difícil. Meu filho, eu passo por isso. É porque a secreção ela vai bloquear essa absorção, né? Exatamente. Então, assim, você tá com o nariz cheio de secreção. Agora que você explicou, já é. Tá lotado de secreção. Isso. Não adianta você ir lá com o corticoide nasal e aplicar em cima da secreção. O remédio vai ficar na secreção, gente. Isso daí... Isso é física. Isso é uma barreira física. Tem uma grudou barreira. ali, não vai... Então, assim, você lava o nariz, você retira a secreção, você prepara a mucosa para receber o remédio. E vamos lembrar, aqui é a entrada, né? Porta de entrada para o nosso organismo. Então, tem vírus, tem bactéria, tem tudo aqui. Então, se você lava frequentemente, você está eliminando. Então, você vai ficar menos doente. Né? A chupeta leva bactérias e vírus, e não é legal. E isso é legal a gente usar como uma prática para quem tem essa Sem tendência. chupeta e lava o nariz todos os dias. Maravilhoso. Já é um grande passo. E né? eu E sem lembro que... naninha. Não, e eu vi... E sem naninha. Sem naninha. E Sem naninha. sem Naninha, cara, eu Ainda bem boto que fogo minha se filha chegar tem no 2 consultório. anos, não vai ouvir esse podcast aqui. Depois eu dou um jeito. Ó, e você me deu uma dica que é inclinar, né? Isso. Aí falou Pode assim, falar. você falou, inclina o paciente... A melhor posição É. é você colocar ligeiramente para frente e ligeiramente... Desculpa, tô É. falando no microfone. Isso. Ligeiramente para frente e ligeiramente para o lado. Isso. Isso permite... você favorece a anatomia. Então, o soro ele entra, carrega e sai carregando do outro lado. Certo. Né? Então, é ligeiramente para frente, frente e inclinado. ligeiramente inclinado Isso pro lado. principalmente quando tá Então, com muita secreção. Você que é pai e mãe, eu também fazia esse hábito, punha de frente a criança, né? Retinha, né? Retinha e pá. Não. Aí, E eu vai percebi parar que lá. quando... É. não, vai e não sai. E é Se você incômodo, faz um né, pouquinho pra criança, inclinado né? para frente, você percebe que Isso. realmente sai. Eu até gravei um vídeo para você, né? Não É. vou pôr aqui, mas... E aí eu gravei mostrando que realmente a limpeza e a melhora, principalmente na hora de dormir, É totalmente diferente. na hora de dormir, se você faz essa limpeza e sai, mas sai cada Vai ser coisa, uma outra Sai. noite de sono. é outra noite. E eu vou te falar, quando a criança dorme bem, no outro dia, quando ela dorme bem, no outro dia já meio caminho andado. Posso falar, quando ela dorme bem, o pai dorme bem. A família já Melhora acorda tudo, numa né? outra vibe. Então. Por isso que eu quis pôr todos nós 4 aqui. Porque não podia ser só um papo, você faz isso, aperta tal. Não, no dia a dia. Na prática. Isso Ó, é- e assim, E vamos nem- combinar? Sai cada jacaré ainda dessa lavagem nasal. Disso daqui? Tem coisa nossa que- senhora, eu sai falava uns assim- OVNIs. Eu falava assim, Não- gente, não como pode caber tanta coisa no, No nariz nariz de uma só. criança? E eu vou mais além. Às vezes a consistência é assustadora. É. Parece argamassa, sabe? Esse quartzolite. Porque, cara, tem umas consistências, e eu percebo que do meu filho e da minha filha são diferentes. A minha filha tem um muco muito mais espesso, mas muito espesso. E o Henrico já é um muco mais fluido, né? Mas a da Martina é impressionante. E isso aqui tem ajudado muito. E melhorou muito isso aqui, a forma de limpar e tudo mais. Então, são E mesmo criança não alérgica, se puder lavar o nariz, É é uma interessante, forma de né? proteção. uma forma de proteção. Sim. Na época do Claro. Covid, né, falava-se muito, né, em ficar lavando o nariz. Sim. Né, justamente pra É por diminuir, conta né, disso. pra Você lavar. vai eliminando o vírus. Né? Que legal. Então é super importante, isso é Porque- essencial. Na verdade, assim, por quê, né? Tudo tem a ver com concentração viral. Então, você tem que pensar com carga viral. Então, se pensar que você reduz a carga viral, você aumenta a chance do seu sistema imunológico conseguir combater aquilo, Sim. né? Então, se eu tenho lá, 200 unidades de vírus, eu lavo, eu elimino 180, meu sistema imunológico vai ter que lidar com Dá bem conta menos daquilo. do que aquilo. Então, a chance de sucesso é muito maior, né? É matemática mesmo. Legal.
Eu sempre gosto de comparar, quando eu vou explicar para os pacientes, assim, pensa que são 2 exércitos, né? O exército invasor e o seu de proteção. É igual o terminal de hospital. Que é Sabe quando você... É limpeza terminal de hospital. Explica aí. A limpeza terminal é quando você tem que limpar do teto ao chão e você limpa absolutamente todos os cantinhos, todas as dobrinhas de um quarto, para você exatamente reduzir o que a gente chama de FOMIT, né? Que é os Pontos locais, de os focos. pontos contaminados. Você né? faz no nariz, é isso. Entendi. Não. É uma questão mecânica que você diminui a quantidade de exposição porque Você você reduz está a fazendo a carga viral. limpeza. Presente. E não a só palavra diz vírus, limpeza, né? bactéria, alérgenos. Sim, pólen, Pólen, Sim. ácaro. ácaros, Tudo que... mofo, e assim vai. Animais, tudo. Legal. Tudo que o cara inalou E fora ali, o você desconforto vai mesmo, tirando. né? Por Você isso que vai melhora a doença respirar alérgica. melhor. E agora eu quero fazer um adendo que eu percebo muitas pessoas lá no laboratório que falam assim, às vezes são pais separados, né? Ou esse filho vai na avó, no vô, no tio, na tia. E aí a mãe obedece uma dieta. Que vocês, como médico, falam assim, obedece a dieta. Aí vai no vô, na avó, no tio, na tia, no parente. E não tem nenhuma reação. Não tem nenhuma reação. Só que 2, 3 dias, quando a criança volta na sua casa, começa a ter. Isso é porque não obedeceu a dieta, né? Vocês às vezes falam assim. Porque às vezes a reação A resposta nem é sempre tardia. é isso. É tardia. Às vezes pode demorar 48, 72 horas. Se a resposta for tardia. A resposta imediata, que a IgE é mediada, Isso. minutos, horas. A tardia, não. Então, às vezes ela demora aí 48, 72 horas para Isso. ter. E vale ficou em ressaltar casa, né? que, assim, pro paciente alérgico, não é... mas é só um pouquinho. Bom, você Não sabe tem que é. essa de é só um pouquinho. Gente, eu vou falar uma coisa. Para as mães aqui, né? Para as mães. A gente sofre. A gente vira uma leitora compulsiva de rótulos, Sim. tá? Sim, A gente fica parecendo umas malucas. sim. E não venha dizer que é só um pouquinho. Porque só um pouquinho é o Acaba com a suficiente sua para noite. transtornar a vida da mãe. Transformar a noite, Nós o dia, percebemos. a semana Ou a da mãe semana. Ou a em uma semana. desgraça, Sim. Não, entendeu? nós percebemos. Ó, chegamos ao ponto. Eu falei pra Juliana, a gente só sai de casa com a nossa comida. Sim. Leva ele para brincar em Tudo outras é coisas. tudo, mas não- contaminado, cara. Não adianta. Quando você tem uma dieta restritiva, a gente percebeu isso também. Cara- Só que como é tardia, a coisa vem pro pai e pra mãe depois que voltou para casa. Sim. Entendeu? E aí não precisa nem... Não, e quando eu falo parente, tudo, tô falando de escola também. Sim. Sim. Se a escola não Importante andar orientar mesmo a no escola. mesmo trilho, aí daqui a pouco a coisa... mas tá toda hora... Então, a gente tem que obedecer. Então, você que é mãe ou pai aí, manda para alguém, poxa, por favor, né? Eu tenho uma coisa Ou que eu qualquer aprendi. coisa, manda o podcast para esse alguém assistir, né? Fala, olha, não é coisa da minha obedece, cabeça. depois de né? 2, 3 dias vai ser tardia. Não é que, não teve nada aqui. Mas depois veio, né? Porque a inflamação vai no intestino e depois ele vem a potencializa. Normalmente a resposta tardia, depois ela pode acarretar problemas gastrointestinais. Então, cólica, distensão, pode dar diarreia ou constipação, né? Irritabilidade. a criança fica Irritabilidade, refluxo oculto. Criança só chora, não dorme. Começou a ter refluxo, cólica, né? Sim. Piora a dermatite atópica, normalmente se ela tem dermatite, que é super frequente, que é um problema de pele que normalmente acompanha esses alérgicos. Normalmente a piora da dermatite atópica não é imediata. Ela demora 3, 4, 5 dias. Então. Então, assim, realmente os pais, cara, ficam meio que malucos, né? E demora. Quando essa reação se instala, demora. É uma vida, cara. Uma vida. Pessoal, é o seguinte. Nós temos horário para acabar também, embora o papo tá bom. Quem quiser achar Dr. Maurício Senise Júnior e a doutora Juliana, né? Eles trabalham na Clínica Senise. Fala um pouquinho como é que eles fazem para te achar, ou redes sociais, ou como que é. Clínica Senise, já dá para achar vocês? Como funciona? Olha, Clínica Senise, colocar no Google lá já vai aparecer. Mas a gente está instalado ali no Golden Office, Tá. que é um prédio comercial pertinho do Hospital Santa Elisa, 14º andar. E lá
temos aí uma equipe com vários profissionais, eu, a Ju, meu pai, minhas irmãs, cunhados. Aí estamos à disposição para ajudar. Aliás, isso aqui tudo nasceu por causa do seu pai, né? Porque graças ao seu pai, que começou nosso pediatra, mas ele também lá atrás, né, começou a namorar sua mãe, nasceu 4 filhos médicos, né? Sim. Nasce médicos. E aí, inclusive você tem uma irmã gêmea, né? Sim. E aí mais médicos se adentraram, como a Juliana, e também tem mais médicos lá que casaram com as suas irmãs. E é isso. Igual lá, laboratório também em família. Fernanda entrou, a minha cunhada Shirley também está fazendo parte. Quem sabe a geração de baixo também vem, né? Que é os filhos da gente, e a gente consegue. Pessoal, se você gostou, deixa o like, deixa comentários. E mais importante também, dê sugestões de novos temas. Nós sabemos que tem muitas mães que escutam o nosso canal, né? Muitas mulheres. Deixa o tema, deixa o like. Quem tiver mais dúvidas, acione a Clínica Senise para falar sobre esse assunto. E por hoje ficamos por aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.